Bem-vindo ao Desafio de Corpo e a sua forma de existir nesse mundo louco. Só Vamos! vem, bebê. Sharon, o que você acha de hoje começarmos falando sobre a dificuldade de dizer não? Não, Já aprendeu rápido. muito. Só que não. Ei, Então hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de dizer não? Sim. É isso mesmo? Como é que é pra você, Mari? Me diz. fácil. É fácil dizer não? Agora é. Agora? Mas Antes assim, não era não, nem um pouco. eu sempre tive essa dúvida, porque eu ainda não consigo, mas... Quer dizer, eu já falo, pouco. Mas assim, existe um momento em que você consegue sempre dizer não quando você quer dizer não? Ou ainda fica aquela, puta, poderia ter dito não e tô aqui falando sim? É a diferença entre não quero e não posso ainda pra mim é uma dificuldade. A diferença, não quero e não posso. É. Tá, explique. A diferença do não quero é só não tô afim. Obrigada. Vaza. Sinta-se Não, feliz. vaza. Tá. O não posso é aquela desculpinha que você dá quando você não quer, mas você ainda arruma uma dessas. Isso! É isso aí! Cara, eu alguns só fui momentos- entender. Porque assim, cada vez que eu tinha que dizer não, eu fazia uma história na minha cabeça. Não era assim, eu vou matar minha mãe e dizer que não posso ir, não. Eu pensava, nossa, eu vou dizer isso, vou dizer umas coisas mirabolantes. Aí eu fui descobrir que isso é do que isso é do esquizoide. Sim. Essa criatividade também da mentira. Que não é uma mentira, vai. É uma mentira. É uma mentira. Mas a questão é, tem horas que eu ainda me pego. Foi tantos anos praticando isso, busco o máximo possível não fazer. Mas tem horas que às vezes ainda acaba aparecendo. Então, quando a gente fala nesse não, a gente às vezes pensa que é só aquela... Mas não é, a coisa bem profunda. É aquela coisa do... Vamos passar o Natal lá na avó, com a família toda. Você já é casado, já tem filho, já tem todo mundo. E aí é uma coisa que pega bastante, né? Porque você não quer... Até uma pergunta que a gente pode fazer para as pessoas. Você é do tipo que não fala o não para não incomodar o outro, para não desagradar, para evitar um conflito, porque se eu falar não vai dar uma brigação, então vamos evitar isso? Ou você é do tipo que diz não? Não, eu não quero ir lá na avó, vou passar com a minha família ou alguma coisa assim. Aí vem a mãe e diz, Como sua assim? família? Nós somos Miserável. É uma questão meio complicada, principalmente pelos meus traços picos, que tem uma tendência à dependência emocional. Então você trouxe um caso muito oral nessa situação. Que é muito família, realmente Que é- tua família é boa. Tua E família. aí a questão de eu me posicionar foi um processo e ainda é um processo. Cada vez se torna mais fácil falar os nãos. Mas que ainda tem um processo aí. Mas já em comparação a antes, tá praticamente o não que você deu no começo. Então, mas é que para muitas coisas eu consigo dizer não. Mas eu ainda sinto essa dificuldade de dizer não na lata. Parece assim que a outra pessoa vai se ofender. Eu acho que é porque as pessoas estão tão acostumadas eu não sei se é coisa do Brasil, se é coisa do ser humano, a não dizer o não na lata. Vamos supor assim, Cheryl, você quer vir tomar uma breja? Vem hoje tomar uma breja hoje à noite. Aí eu vou dizer, não, tô cansada, não sei o quê. Já te conheço, só fala que você não quer. Pá! Toma na Eu cara. não rio, como diz a outra. Então, assim, realmente era só ter dito não. Mas se eu falar não, será que esse meu amigo não vai ficar chateado? E aí vem da questão do como nós educamos as pessoas. Mas, Pra Mari, não receber o fica nosso meio não. grosseiro só dizer não? Não. Magoei. Não. Olhando sinceramente, se eu falo que eu não quero algo, por que eu tenho que justificar tudo que eu quero? Porque você tá me dando um não. Poxa, eu tô aqui te convidando. Se eu te desse um sim, não valeria só o sim? Por que eu não tenho que vir com uma explicação? Nossa, Mariana, que profundo. Nunca havia pensado nisso. Repete, por favor, repete. Se o sim, você respondendo só o sim já tá maneiro, por que o não você tem que trazer uma Gostei mais explicação? outra versão, foi mais forte. Se o sim, se eu der a resposta assim, eu só preciso falar uma vez e não preciso explicar, por que o não eu tenho que explicar? Exatamente. Aí vai entrar algumas características mais particulares De cada traço. de digamos. cada traço. Como é que seria o esquizoide dizer não?
Ele tem medo de desagradar. Então aí tá a dificuldade do esquizoide. A dificuldade em desagradar o outro. Porque a dor do esquizoide é a da rejeição. E se eu desagradar o outro, aí eu me sinto ainda mais rejeitado. Mesmo que ele não seja, mas é a percepção que ele vai ter. E daí vai ser o momento onde ele vai começar a maquinar aqueles 1 milhão de planos mirabolantes, matar a avó, papagaio, periquito, cachorro. Não é uma morte simples, tá? Não, toda elaborada. E o oral, qual é o que O oral, ele fica falando os sims e evitando os nãos pela questão do abandono. De desagradar a outra pessoa, de ferir a outra pessoa. Ai, ele vai ficar chateado comigo. E oral é muito sensação, emoção, então... E mais uma vez a gente volta naquela questão de não se colocar em primeiro lugar. Porque vocês percebam que a dor é sempre pensando no outro, né? Sim. Então, é real isso. Eu não vou falar não, porque eu vou magoar o outro, tá? Você vai magoar o outro. E aí você vai se magoar, porque você vai, não diria nem essa palavra, mas você, eu não quero machucar o outro, mas é que você está machucando a você, o seu corpo, por estar em um ambiente que você não gosta, que te faz mal. Pra ti aquilo ali tá acabando com o teu humor, com a tua saúde, com qualquer coisa, mas você faz pro outro se sentir melhor. Então, se eu falasse pro outro, sentar e conversar e falar pra ele, olha, eu não vou, porque eu não me sinto bem, eu não gosto dessas pessoas, eu gosto de algumas, mas é um ambiente que hoje eu não tô querendo, e blá, blá, blá. O outro vai entender. Sim, e se o outro não entender, ema, cada um com seus problemas. Sim, e isso vai ser na parte da educação das pessoas. Eu estou educando eles a receber uma não, mas vai chegar uma hora que eu só vou falar não. É porque se a gente for nessa festa, nós vamos na festa, tá bom, nós vamos na festa, aí você vai estar lá. Vai tentar de tudo pra estar feliz, mas não adianta, que você não é uma se pessoa você global, não tá confortável. Né? E aí é capaz ainda de a pessoa te reclamar, se é pra ir com essa cara, então nem vai, vai ter uma briga, ou os outros na festa vão dizer, olha ali, ó, fechada, sempre de cara feia, ou isso, ou aquilo, né? Então ainda você vai ficar mal falado perante os outros. E você não consegue curtir. Não curte. Você não consegue se sentir bem com... Nossa Senhora. Você não consegue se sentir bem. Você tá na força do ódio ali dentro. E é normal, gente. A gente gosta de sertanejo, a gente gosta do funk, tem gente que gosta do pop. Do pop, ligado? Mas não quer dizer que você tá ofendendo o outro, né? Não, é simplesmente o gosto. E entra na questão de você já... falando aquilo que você quer ou que você não quer, você está ensinando as outras pessoas. Porque ele não vai forçar você a fazer aquilo novamente, porque ele sabe que você não gosta. Exatamente. A questão, às vezes a pessoa quer te agradar, te convidando para ir num lugar que ela acha que você adora. Mas você detesta aquilo, então fala. Porque vai ser dolorido, porque você em alguns momentos vai se deparar com a insegurança de como a outra pessoa vai reagir. Não priorizando você, é isso que acontece. Mas na hora que você começa a falar, você dá a oportunidade da pessoa conseguir te agradar, se ela quiser. Ou pelo menos evitar te desagradar. Eu tinha muito costume de comer a comida que mesmo não gostando. Aí eu comia aquela comida. E já me aconteceu daquele charuto, com folha de uva, não sei o quê. E era minha sogra, na época, ela botou 2 no prato, aquilo eu empurrei com todo carinho. E fui, e água. Quando eu terminei, ela disse, gostou? Eu falei, nossa, maravilhoso. Ela falou, botou mais 2. E isso é o que acontece em todas as áreas da nossa vida. Todas. Vamos dar todos os tipos de exemplo aqui. Na comida. Ou, se eu vou pra um lugar que nem você deu o exemplo da festa sertaneja. Se eu não gosto, tudo bem. Tem tantos outros rolês que a gente pode fazer junto. E muita gente pensa, mas aí não vão mais me convidar. Obrigada. Não quero ser convidada para esse tipo de rolê. Vai poupar você de ter que dar outros não. Eu, hein? Na questão de o que eu gosto, fala. O que você não gosta também. E aí entra, por exemplo, o masoquista. Depois eu vou voltar no psicopata, por último. Faltou o psicopata. Mas é porque o masoquista, ele entra muito nessa do agradar e desagradar, de não querer desagradar. E também de não querer ser humilhado. Se essa pessoa do drama que fala, mas você não aceita nada, você quer, na frente dos outros, aí, meu Deus.
ele vai Ele ter entende como uma dificuldade. humilhação, né? Exatamente, entra na dor principal dele. Voltando pro traço do psico, pra gente não esquecer dele, o não pra ele é como se ele estivesse devendo pra outra pessoa, né? Ele não disse o sim. Então, vamos beber na casa de tal amigo. Aí ele vai dizer, não, vamos, porque senão ele vai ficar devendo aquele rolê, é isso. Sim, e até eu quis deixar ele perto do rígido, porque ele não quer ficar devendo ou não quer ser cobrado. Ah, aquela vez você não foi. Ou senão, eu faço tudo por você, você não pode uma vez ir na casa de tal pessoa só pra... Nossa, eu tô ouvindo a pessoa falar isso. Como eu já ouvi isso na vida. E aí a fatura, que chega no narizinho do psicopata. E o rígido, ele vai sentir a dor de correr o risco de não ser chamado. Entra muito no rígido. Eu não sou mais prioridade daí, né? pra pessoa, eu não vou ser mais a primeira opção dela quando ela for fazer esse rolê. Ela vai chamar os outros, não vai me chamar, tipo uma competição, né? Exatamente. E entra nos dois nessa questão da chantagemzinha emocional. Não, você não quis ir das outras vezes, tudo bem, eu não te chamo mais. Nossa, o rígido vai doer a alma. Que ele já vai achar que ele nunca mais vai ser. A gente não precisa falar um não grosseiro, mas falar um não verdadeiro, talvez, né? Eu já evitei alguns conflitos concordando, para não dizer na lata assim, não gosto desse seu jeitinho de ser, bebê. Porque eu acho isso grosseiro. Então, assim, eu concordei, só que daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, poxa, essa não sou eu. Essa não sou eu. Eu poderia ter falado assim, 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 assim. Aí fica aquilo na cabeça. Então é melhor já chegar na hora e falar, não precisa dizer que não gosta do jeito da pessoa, mas falar, não. Por que a gente tem que dar explicação pra tudo, né? Aí ele vem e fala, se ele vir e fala, não, por quê? Porque não? Não quero. Não quero, não tô afim. E é uma prática. Quem tá muito tempo sem falar não, a hora que começa, gera um desconforto aqui, aquela coisinha. É estranho, né? Você não tá acostumado a dizer não. E a gente é ensinado que é falta de educação dizer não. E aí entra toda uma questão cultural. Então os ambientes também vão interferir. Eu respeito muito isso, porque eu aprendi o quanto é difícil você ter que falar esses não quando você tá começando. Então se a pessoa não tá afim, não tá afim, acabou. Por que tem que ter uma razão? Por que tem que ter todo um drama por trás de um não? Então você que tá em casa poderia parar, ou quando vai dormir, para e pensa. O que eu ando dizendo sim que eu gostaria de dizer não? Né? Para pensar, eu quero isso. Pergunta pra si, porque às vezes a gente não sabe, cara. Isso é muito louco, porque às vezes é tão automático que você nem se conhece direito, né? Para e pensa, será que eu quero realmente ir em tal lugar? Será que eu quero realmente comer tal coisa? Será que eu quero realmente sair com tal pessoa? Será que isso? Será que... Para, pensa, se precisar anote e no outro dia fala não. E começa a observar em quais ambientes também você tem mais dificuldade de falar não. E evitar ambientes assim. Porque é pra você se tornar saudável. Se você já sabe que você vai ter mais dificuldade de colocar os nãos ali, e você tá começando esse processo, então começa por um caminho mais fácil. Não esteja tão presente nesses lugares até que você se sinta seguro em falar não. É um caminho que você pode percorrer. Isso, é se colocar em primeiro lugar. Exatamente. Você é a pessoa mais importante do seu lindo mundinho. Tá entendido, então? Deu pra entender tudo? E aí, eu quero saber de vocês. Quais são os lugares ou pessoas que você tem maior dificuldade de dizer não? E se você tá curtindo esse tipo de vídeo, comenta, já manda o que você tá achando, que a gente pode melhorar e trazer mais coisas que vocês queiram saber de como existir nesse mundo louco. Curte, compartilha, se inscreva. E o nosso Instagram. @Mariana Avanço e @Sharon Pavese. Corre lá. Com muito conteúdo, muitas coisas para vocês estarem sempre entendendo um pouco mais. E não aceitamos não como resposta. Adoro. Beijo. Só vem.